Curas espirituais. Curas espirituais. Por incrível que possa parecer, hoje já existe um CID. CID é um código, né, da área médica, da medicina, e que significa obsessão. Então, alguns médicos já prescrevem para o tratamento da pessoa enferma o suspeita diagnóstico, CID, coloca lá o CID de obsessão. Obsessão ou influência de espíritos. Então nós temos que ficar atento a esses degraus que a ciência materialista, que a ciência médica vem a cada momento, né, se apropriando do espiritismo. Isso é bom, é louvável, é mais de que bom, de que louvável, é necessário. Então, muitas e tantas vezes, o tratamento que nós sugerimos, ele normalmente é um tratamento que busca a tríplice, né? Tríplice atenção. O tratamento psicoterápico, que é a chamada cura pela fala, que tem uma importância fundamental, é aquilo que de fato cura, né? Os fármacos ajudam, mas quando as doenças são da mente, são dos pensamentos, os fármacos só não dão solução. Eles ajudam, mas não curam, né? Eu estou falando aí de determinados tipos de enfermidades. Vai ser bem pontual. O tratamento fármaco, né, ajuda, é fundamental e muitas vezes tem que ser inserido também durante o processo psicoterapêutico, a depender das condições em que o cliente se apresente. E em terceiro lugar, o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele acontece a um nível tão sutil e tão subjetivo quanto o tratamento psicoterápico. Existem pessoas que depois de algum tempo em psicoterapia se dão conta, se percebem pensando diferente, vivendo diferente, tendo estímulos diferentes, tendo uma maneira de viver, de pensar, de respeitar o outro diferenciada. Ou seja, se reconhecem vivendo sob outra proposta e não mais aquela proposta que lhe trazia tanto sofrimento. É bom lembrar que, abre aspas, a maioria das enfermidades do nosso psiquismo são nossas, são endógenas, não são exógenas, ou seja, elas não vêm de fora, elas vêm de dentro para fora. Via de regra, ela está já conosco desde o nascimento, porque nós somos espíritos e trazemos em nosso psiquismo todas essas deformidades psicológicas e que precisamos ser tratadas. A regra de ouro número 1 para o tratamento é o amor. Existe inclusive um livro que eu sugiro para você, é uma psicografia de Divaldo Franco, e escrito pela nossa querida Joana de Ângeles, chamado O Amor como Solução, né? Existe outro livro também muito perfeito, chamado Conflitos Existenciais. Existe um outro livro também chamado não sei o que. Existe uma linha chamada Linha da Série Psicológica de nossa querida Joana de Ângeles,
que é muito rica e que eu disse aqui uma certa vez e vou reforçar. As academias, as universidades não dão conta da demanda do espírito. Então é fundamental que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa aprofundar nessa questão. Então o tratamento espiritual que é realizado nas casas espíritas é fundamental para determinadas enfermidades do psiquismo. Mas o mais importante disso tudo é compreender, primeiro, a casa espírita é uma espécie de um pronto-socorro, é uma HGE, em que o paciente vai para lá para fazer um atendimento de urgência. E, em princípio, deve continuar frequentando para que entre numa linha trivial para o aprofundamento do conhecimento da vida do espírito que nós somos. Então, casa espírita não conserta ninguém, mas dá as importantes sinalizações para onde ele deve seguir. É a mesma coisa que um pronto-socorro. Um pronto-socorro bota uma tala no braço e tal e pede que o paciente, aí no caso, procure o médico para fazer a cirurgia, né? E tem outras coisas que algumas coisas mais emergenciais eles resolvem, mas depois tem várias cirurgias que é o médico que vai ter que ter consultas prévias, enfim. Então, estou falando que a casa espírita é uma casa de socorro e de orientação. Cabe à pessoa que vai à casa espírita buscar esse aprofundamento. Cabe à pessoa que está doente, e todos nós somos doentes mentais, todos nós, não é? Todos nós. Uns em níveis mais profundos, outros em níveis menos profundos, mas somos todos doentes. Por isso que estamos aqui internados nesse hospital chamado Planeta Terra. Então, os tratamentos espirituais são fundamentais, são coadjuvantes, junto com a psicoterapia e com a farmacologia, que a gente chama de tratamentos psiquiátricos, né? Através de medicamentos. Uma vez sentindo os efeitos, uma vez percebendo as suas mudanças profundas, começa a se desmamar os medicamentos, mas permanece na psicoterapia, porque é um tratamento a longo prazo. Imagine que você tenha 30 anos nesta encarnação, você já trouxe processos de outras encarnações, estão todas guardadas com você. Você tem quantos anos? Quantas vidas você já viveu? 500 vidas? 1000 vidas? E vai acumulando uma série de coisas de outras vidas. É claro que em uma vida só você não vai dar conta. Então, quando eu digo para as pessoas que eu acolho em terapia que eu fiz 20 anos de psicoterapia, foram os mais ricos anos da minha vida, porque eu pude aprofundar e perceber o quanto eu desconhecia de mim mesmo, não é? O quanto existiam tesouros enterrados em mim, o quanto existiam deficiências que eu teria que resolver nesta encarnação. E eu tive a grata e boa vontade de associar ao conhecimento espírita. Então muitas pessoas buscam-me para fazer terapia ou psicoterapia porque eu tenho esse aprofundamento espiritual. Então a gente vai remando com três remos, né? Psicoterapia, farmacologia e tratamento espiritual. Claro que cada caso é um caso, claro que cada um demanda um tipo de demanda diferente um do outro, mas claro também que somos espíritos e que como os espíritos que somos, todos caminhamos na mesma barca, a barca furada, as ilusões da vida terrena, as ilusões que nos trazem tanto sofrimento. E aí eu me lembro de novo do nosso querido professor Hermógenes, que ele disse um dia, abre aspas, se eu fosse criar hoje uma religião, essa religião chamaria-se de
desilusionismo. Seria uma religião para tirar as ilusões das pessoas. Então leia algum livro do professor Hermógenes, leia O Essencial da Vida, leia Mergulho na Paz, do professor Hermógenes. E olhe que Hermógenes não era espírita, ele era espiritualista, budista. Então aí está uma boa, grande dica para você que tem dúvidas sobre os tratamentos espíritas ou espirituais. E lembre-se, uma casa espírita não é uma casa de milagres. Uma casa espírita é uma casa de trabalho sério. O trabalho é feito, as palestras são boas, nos ajudam a pensar, a refletir sobre a doutrina, sobre a maneira de viver, mas cabe a você fazer as suas mudanças profundas. Não espere que sua mulher, seu marido, sua noiva, seu noivo, sua namorada vá fazer por você. Quando me pedem para eu rezar por alguém, orar por alguém, eu vou orar por esse alguém. Mas é preciso que esse alguém ore também. É preciso que esse alguém também faça suas mudanças profundas. Porque não existem milagres. O milagre é você que faz acontecer em sua existência, em sua vida. Eu lhe deixo um abraço amoroso, como sempre, de muita paz. Muita paz. Estude, abandone a ignorância, abandone a ilusão, saia do comodismo. Eu falo isso por amor a você. Jamais o faria no sentido de ferir. Que Deus o abençoe e Jesus sempre com você e no seu lar. Muita paz. Muita paz.